Veja, meu camarada, sobre essa questão decolonial, eu acho que é importante destacar, eu peguei um vício, foi a melhor coisa que o Louis Althusser me ensinou na minha vida, o filósofo francês, estruturalista, marxista. Eu li um texto do Althusser que o Althusser falava que você não poderia usar uma palavra ou uma categoria sem saber a origem e a função que ela surgia na luta de classes. O Althusser ele tinha um negócio assim, meio que o rigor conceitual e no uso das palavras é uma tarefa central do marxista. Então, depois que eu li isso do Althusser, eu tenho 2 pés atrás com tudo. Então, assim, começou a circular um termo da moda. Eu não uso. Eu lembro de um tempo, eu fui para um seminário da Boitempo em 2019, né, aquele Democracia em Vertigem, não, esse é o documentário, como é o nome do seminário? Oi? Democracia em Colapso, isso. Aí, meu irmão, 2019, né, porra, Bolsonaro recém-eleito, Witzel recém-eleito, todo mundo falava em necropolítica. Necropolítica pra cá, necropolítica pra lá, necropolítica... Eu acho que de todos os palestrantes, eu só vi eu e mais 2 que não falou em necropolítica. Aí, porra, eu fiquei vendo aquilo e falei, porra, é o sucesso do momento, né? Todo mundo viu, menos eu. Aí eu parei pra ler, né? Uma porcaria. A formulação do necropolítico do Achille Mbembe, com todo respeito aí, gente, aquilo é uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida. Ainda bem que foi abandonado. Nada contra quem usa, todo mundo tem defeito. Algumas pessoas torcem pelo Flamengo, sabe? É a vida. Mas assim, é isso, né? É isso. O decolonial, ele tem origem no mundo acadêmico, né? O decolonial é uma apropriação acadêmica de debates e movimentos práticos de luta anticolonial que aconteceram em África, Ásia e América Latina nos anos 50, 60, 70 e 80. E o decolonial surge no mundo acadêmico por uma vertente de estudos culturais deslocado do debate de economia política, deslocado do debate sobre geopolítica, deslocado do debate sobre questão militar e sem reivindicar boa parte das revoluções anticoloniais do século XX. Porque cá entre nós, eu faço um desafio, inclusive nas universidades que eu faço a palestra, eu falo aqui, menino, vem cá. A professora de vocês é decolonial, já passou um texto do Kwame Nkrumah, vocês leram? Vocês já estudaram a Revolução de Gana? Só para dar um exemplo, sabe? Qual é o problema? E aqui eu fecho. E aqui, por exemplo, tem até um amigo que eu era ex-amigo meu, né? Ainda é amigo do Temer, mas a gente tem em comum e eu rompi por causa disso. Nos marxistas mais antigos, uma certa resistência a um processo que é positivo, embora venha com elementos negativos. Eu vou até tomar um pouquinho mais de tempo, Glauber, só para fechar esse raciocínio, que é o seguinte. Nos últimos 20 anos, há uma cobrança por descentralizar no aspecto simbólico e sociológico quem são as lideranças de esquerda. Então há uma cobrança cada vez maior por ter mulheres, por ter pessoas negras, por ter pessoas LGBTs, nos últimos 5, 6 anos, por ter pessoas trans, no papel de intelectuais, no papel de parlamentares, no papel de lideranças partidárias e por aí vai. Hoje em dia é um pouco menos aceito o fato de que o grosso das lideranças de esquerda sejam, basicamente, homens brancos héteros. Hoje em dia é menos aceito. Isso já avançou a tal ponto que eu estava vendo a entrevista do João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST, ele fala que a direção do MST é uma direção com paridade de gênero. Né? E aí, pô, o MST é um movimento social mais simbólico, mais, né? Movimento social do Brasil, que é um movimento social que tem paridade de gênero na sua direção. Perfeito. Isso faz com que todos esses movimentos que se referenciam em perspectivas decoloniais e tal, eles trazem um bojo elementos problemáticos que, para mim, é o bom e velho liberalismo. Não tem novidade nenhuma. Do mesmo jeito que existe um sindicalismo liberal, patronal, existe um movimento negro liberal, existe um movimento feminista liberal, existe um movimento LGBT liberal. Não tem novidade nenhuma. Né? Não tem novidade nenhuma. A burguesia, desde o começo que o mundo é mundo, ela disputa, não só por fora, reprimindo, difamando, mas ela disputa por dentro também, fortalecendo perspectivas mais adequadas a status quo capitalista. Só que aí se faz uma confusão aqui proposital. Ainda que não proposital, não no sentido de vou pensar e fazer isso, mas quase que no plano proposital psicanalítico, sem perceber e defender uma posição, que é: ataca-se o liberalismo, mas joga-se fora a cobrança de uma mudança no padrão de representatividade das lideranças e figuras públicas. Então chama tudo de identitário, tudo de pós-moderno,
para dizer assim, não, eu, como homem branco, eu quero continuar sendo padrão majoritário de liderança. E eu não quero ver meu lugar de liderança ser questionado só pelo fato de eu ser homem branco. Eu quero ser como foi nos anos 80 e 90, em 60, 70 e 80, e por aí vai. Entendeu? Então, veja, eu tenho discordâncias centrais com esse debate decolonial. Tem livro escrito, toda vez que eu posso, eu faço a crítica mesmo. Tem problemas centrais com o liberalismo, por exemplo, no movimento negro. Agora, tem duas questões aqui diferentes. É muito positivo que cada vez mais setores da esquerda brasileira, na hora do voto, por exemplo, se preocupem em dar voto para uma mulher ou para uma pessoa negra. Isso não pode virar uma representatividade formal. Porque senão aí vem a Tabata Amaral, né? Mais mulheres na política. Não, mas Tabata Amaral é melhor não. Entendeu? Mais negros na política. Mais Fernando Holliday não. Né? A representatividade está atrelada a um conteúdo político, a um projeto. Mas é muito positivo que isso aconteça. Porque, veja, a esquerda brasileira, por exemplo, ela avançou bastante no debate de gênero. Está muito aquém do necessário. Mas eu acabei de citar um exemplo. O MST, que é o mais importante movimento social do Brasil, tem paridade de gênero na sua direção. Por exemplo, a esquerda brasileira é majoritariamente branca e profundamente racista. Violentamente. Sabe? Um negócio assim, assustador. Aí eu poderia contar até várias anedotas nesses anos de militância, mas é melhor não. Sabe? Então, por exemplo, nesse ponto ainda avançou muito pouco. O debate sobre a LGBTfobia, a formulação teórica, a linha política, é um negócio que também... Pô, o coletivo LGBT comunista foi fundado quando? Eu acho... Oi? 2017. Veja, dos coletivos partidários do PCB é o mais recente. Né? Se pá. Sabe? Então, tipo... Tem debates que, ó, a gente tá atrasado. A gente tá atrasado de agora, porque assim, desde os anos 90 que tem 1 milhão de pessoas na Paulista na parada da diversidade. Então assim, né? A gente não tá atrasado de agora. Então acho que são duas questões diferentes e a gente não pode confundir. Sabe? Uma coisa é fazer a crítica ao liberalismo de esquerda. Uma coisa é fazer a crítica a uma perspectiva da identidade em si, da representatividade formal, que fala abstratamente em mais mulheres na política e não define o conteúdo de classe desse projeto. Beleza. Beleza. Mas tem gente que, no escudo da crítica ao liberalismo, quer, na verdade, garantir um seu lugar de privilégio simbólico, que é também um privilégio material e de classe. Porque... Porra, vamos olhar quem nos últimos 30 anos, quem foram as figuras que tiveram os empregos bons, os salários bons, que trabalharam nas secretarias, que foram assessores, que tiveram, né? A gente não pode desconsiderar esses elementos. Então eu fecharia com essa resposta. Ficam algumas questões em aberto, mas fica para a próxima rodada que eu já falei demais.